Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Essa live vai ficar gravada, tá? É uma live rapidinha, um pouco fora do nosso horário comum. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre como funciona o atendimento, tá? Então, a partir dessa live, a gente vai fazer um vídeo que a gente vai lançar aí nos canais, tá? Porque muitas pessoas ainda não sabem como funciona não só o meu atendimento, mas o atendimento de vários profissionais que fazem a mesma coisa que eu faço, tá bom? Então, é assim, eu sou formada em fisioterapia, sou formada desde 2006, tá? 2006? Nossa, tô velha. Então, e depois disso eu fui fazendo alguns cursos. Primeiro eu fiz uma residência em reabilitação mesmo, mas então eu parti para cursos de terapia, voltado à reabilitação. Inicialmente era física e depois eu passei para todos esses contextos emocionais. Então, tô desde dessa formação minha, nesse movimento de olhar para as questões emocionais, tá? O que eu quero dizer para vocês hoje é como funciona, é uma dúvida e tem acontecido muito no consultório uma confusão em relação a isso, tá? Então, vamos lá. O primeiro curso é o curso de microfisioterapia, tá? O que é a microfisioterapia? É um curso, é uma técnica de terapia manual que somente fisioterapeutas podem atender, por conta de toda a questão de anatomia, de embriologia e tudo mais. A microfisioterapia, falando numa linguagem bem simples para entender, trata as memórias celulares. Então, a micro defende que todas as vezes que você tem um conflito, que você tem um trauma, você registra esse trauma nas suas células. Então, nós temos a memória celular, lógico, de forma muito mais intensa, mas uma explicação para a gente poder entender. Então, nós temos mapas em que a gente segue e, através de micropalpações, a gente estimula o corpo para que ele faça a autocura, ou seja, a eliminação dessas células, dessas memórias celulares que estão nos levando a doenças físicas e emocionais. Então, essa é a microfisioterapia pura, tá? Como tecnicamente ela funciona? A gente chega no consultório, o paciente deita, a gente faz as liberações. Alguns profissionais ainda trabalham com as datas. Ah, o que te aconteceu quando você tinha 5 anos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, né? E alguns profissionais já não têm trazido mais as datas de forma tão intensa. Então, eu sou uma profissional que eu já não trabalho mais aprofundadamente com as datas pelo seguinte motivo. Os pacientes saíam muito preocupados com a data. Nossa, o que será que aconteceu? Meu Deus, o que será que foi? E não prestavam atenção, não se atinham, não se ligavam na questão que estava sendo desbloqueada e no movimento que precisava ser feito ali, tá? Então, mas tem os dois tipos de profissional. Alguns toques são muito sutis, muito suaves, e alguns desbloqueios são mais profundos. Então, em algumas sessões você vai sentir um toque mais profundo, em outras você vai sentir um toque mais suave. O que não acontece na micro? Não tem uma adivinhação. Nem eu, nem os demais profissionais de micro sentimos quando é que aconteceu e a gente... Não. É memória celular, tem mapas. Então, ali, vou levar vocês ali, tá? Vem comigo aqui. Aqui, nós temos um mapa da microfisioterapia, bem bacana, tá? Então, aqui nós temos todas as vias, olha que legal, em que nós encontramos esses bloqueios, e cada via dessa tem um significado, tá? Por isso que às vezes a gente encontra lá um bloqueio de amígdala, a gente vê que é lá no mapa a via de amígdala tem um bloqueio. Então a gente fala, você tem ficado muito quieto, os conflitos relacionados à amígdala, tá? Agora, isso é outra coisa, tá? Os significados da doença é nova medicina germânica, que daí tem vários cursos, leitura biológica, reprogramação biológica, a própria biosistêmica, que é o que eu ensino, mapeando emoções, que mais? Marina Bernardi,
bioalinhamento, nova medicina germânica. Nova medicina germânica é o significado das doenças. É por isso que tem as poltroninhas no consultório e a gente fica sentado conversando, tá? Por conta de qual significado de um determinado sintoma, de uma determinada situação emocional que você está vivendo. Como funciona a nova medicina germânica? O paciente senta, traz uma questão e o terapeuta pergunta: quando começou? O que isso traz de incômodo para você agora, nesse momento? Fazemos uma conta de qual é a data, o possível conflito. Cada órgão tem um significado. Então, se você diz, eu tenho tido muita dor de cabeça, logo o terapeuta que fez a nova medicina germânica já sabe que você está no conflito de desvalorização intelectual, que você está sob pressão, ou que está vindo da cervical e você está se colocando, carregando problemas que não são seus, ou está muito pesado para você. Tudo tem um significado. Na nova medicina germânica, nós damos feelings que faz com que o paciente entenda por que ele está vivendo aquela situação e como ele vai fazer para sair daquilo, tá? Quase todos os profissionais que atendem microfisioterapia atendem a nova medicina germânica. É isso que a gente precisa entender. Nem todas as sessões que usa a nova medicina germânica usa a microfisioterapia, ok? Então, nem sempre que você for a uma consulta com um profissional, seja eu ou seja qualquer outro, necessariamente você vai deitar ali na maca, tá? Tem algumas questões, tem alguns pacientes nossos, por exemplo, que deixa muito claro no seu contexto que eles não estão no momento, eles não estão na energia que é necessária para que a gente faça os desbloqueios de micro, tá? O Salgado, por exemplo, que é maravilhoso, que é o cara que trouxe a microfisioterapia para o Brasil, ele tem alguns aparelhos muito bacanas que mede a energia desse paciente para saber se já está na hora de fazer a micro. Mas nós temos alguns movimentos, algumas sensações, algumas formas de acessar o corpo que diz se é o momento, se a microfisioterapia vai fazer bem para esse paciente nesse momento ou não. Por isso, muitas vezes você senta num consultório, você conversa com o terapeuta, ele traz a nova medicina germânica para você e você não deita. E tá tudo bem, tá? Tem pacientes meus, por exemplo, que entende tanto qual é o contexto dele que às vezes vai para micro e tem desbloqueios que não tem nada a ver com aquele sintoma, tem desbloqueios mais comuns, burnout ou qualquer outra questão que eu não tenho como aprofundar com vocês agora, porque a micro, como todos sabem, é algo muito mais profundo. Tudo bem? É uma coisa que a gente precisa deixar claro, tá? Porque é o que acontece muito na minha prática. Às vezes o paciente chega, senta, a gente conversa bastante ali e eu não deito o paciente, eu não vou para micro com o paciente. O paciente fala, uai, mas ela não fez a micro em mim, ela não me deitou, ela não desbloqueou. A gente sabe, se quando você procura um profissional, você tem que ter confiança nesse profissional. A gente sabe quando ali na maca o estrago pode ser muito maior. Não é porque eu tenho uma técnica extremamente bacana que ela vai ser boa, eu vou usar com você e ela vai te fazer super bem. Muitas vezes deitar é um erro, tá? E a gente tem como saber isso. Por exemplo, na nova medicina germânica nós temos as constelações esquizofrênicas, que é quando um paciente está com um conflito duplo acontecendo ali. E o que a gente sabe é que primeiro a gente precisa olhar para um conflito para que a gente consiga aprofundar nele para então a gente ir para outro, senão o paciente sai surtado, né? Sai pior do que entrou, né? Que é uma coisa que vocês já devem ter ouvido, que já aconteceu bastante, né? Então a gente sabe que muitas vezes deitar o paciente lá pode ativar um mecanismo no paciente que não vai fazer bem. Isso é uma questão. A outra questão é quando o paciente vem para o consultório, mas ele não sabe o que ele quer ajuda, tá? Então ele senta ali, o que você veio fazer, Vanessa, eu quero ajuda. E o que tem acontecido é que as pessoas estão conversando bastante, vocês sabem disso, nós estamos na necessidade de desabafar, de expor, de falar. E às vezes a gente tem pacientes que ficam ali 40, 45 minutos falando, né? É uma necessidade daquele paciente naquele momento. Vai deitar? O que é importante para você? O importante para você é o que você buscou nesse momento.
Se nesse momento você precisava falar, você precisava conversar, era a sua necessidade agora, e às vezes o paciente sai e fala, ela não me deitou. Tá? Mas é porque não era o momento não era esse. O momento não era você deitar agora, tá? Então, o que tem confundido as pessoas e o que tem me trazido para vocês aqui agora é quando vocês tiverem consciência do que é a micro, agendem uma micro, façam uma micro. Mas o que tem acontecido é que as pessoas querem ajuda. Então elas vêm procurar ajuda e a gente dá a ajuda que a pessoa precisa naquele momento, ok? Então a diferença entre a micro e a leitura biológica, tá? É o que eu queria colocar para vocês, para que vocês entendam, tá? Agora, Vanessa, eu quero só a micro, beleza, o paciente vai entrar, vai trazer questão, vai deitar, pá, tchau. Se tiver muito bloqueio, vai desbloquear muito. Se tiver pouco, vai desbloquear pouco, tá? Agora, o que eu acho bacana é que às vezes a pessoa vem aqui e ela quer ter um problema. Às vezes ela deita na micro, faz a leitura do corpo, não tem nada para desbloquear, mas a pessoa quer ter. É isso que a gente precisa entender, que muitas vezes você não tem. O que você precisa é tomar uma decisão, o que você precisa é sair da zona de conforto, o que você precisa é mudar o que você já sabe que você tem que mudar, sair dos relacionamentos que você sabe que você precisa sair. E aí que a gente pode entrar na outra técnica que eu quero dizer para vocês, que é a constelação familiar, tá? Quando você chega no consultório, às vezes você já sabe que você quer uma constelação familiar. Às vezes você já sabe que você quer a micro. E às vezes você quer alguma coisa, você quer uma solução. A constelação familiar vai olhar para as questões sistêmicas, vai olhar para os padrões de repetição, vai olhar para as questões em que a hierarquia não está funcionando, tá? Então, quando nós colocamos o bonequinho de constelação familiar, a gente está tentando olhar para uma questão que está acontecendo no seu sistema familiar. Na micro, a gente também consegue desbloquear, sim, primeira, segunda, terceira, quarta geração de pai e mãe, né? A gente tem ali as vias desse desbloqueio. Mas olha que bacana, a gente pode desbloquear na micro, mas como é para você olhar para a sua questão, entender o que está acontecendo, ter uma resposta disso, se aprofundar e... Percebam a diferença que tem, tá? E a ideia dessa live é vir com vocês, para vocês com muita sinceridade mesmo, tá? Para que fique cada vez mais claro quais são os tratamentos que estão disponíveis aí a serviço da vida para o processo de cura, tá? O que está acontecendo? Todos sabemos, não é uma sessão com baixo custo, tá? Hoje, acho que eu ainda sou uma das pessoas que cobra mais barato para fazer tanto uma micro quanto uma constelação. Hoje todos sabemos, não é segredo para ninguém, que hoje uma consulta, um horário tá R$250. Então a pessoa quer sentar e ela quer, tá? E muitas vezes, vou contar um caso para vocês, que não foi aqui em Maracaju. A pessoa estava há 22 anos com determinado sintoma. Nós sentamos e eu dei para ela o feeling daquele sintoma, ela chorou muito, se emocionou muito, 22 anos com o sintoma. Em 50 minutos a gente tinha conseguido olhar para aquele sintoma. Ela sentiu alívio na hora da sessão. Quando ela levantou, ela falou: você não vai fazer a micro? Não é a micro que é R$250? Tá. Cara, nós levamos 50 minutos para resolver um sintoma seu, uma dor, uma doença que você está carregando há 22 anos. Eu acho que, né? Acho que eles entenderam aí, tá? Então a gente precisa entender. Quando você procura um profissional, significa que você não está dando conta de olhar sozinho para uma determinada situação. Então provavelmente você vai procurar um profissional que alguém falou para você que daria conta de te ajudar. E o profissional vai te ajudar. Se você tem dúvidas, pergunte antes de começar, no meio, no fim. Pergunte antes de agendar, para que você possa aproveitar lindamente, intensamente, plenamente aí a sua sessão e possa sair num processo de cura bem bacana, tá? Tá ficando claro para vocês? Porque precisa ficar.
tá? Precisa ficar claro como funcionam as técnicas. Nova medicina germânica, o significado dos sintomas, das doenças físicas e emocionais. Nós damos um feeling, a pessoa encontra o DHS dela com um estímulo e ela entra em PCL, ela entra em resolução. Então, o corpo começa a trabalhar para que ela saia daquele conflito. Vai para microfisioterapia, às vezes é necessário, às vezes não é necessário. Faz um desbloqueio, taca energia bacana, não tá violentamente dentro de uma esquizofrenia, segundo o Hammer, né? Faz a micro, sai legal. Agora, vem para mim, você que fez a micro há muitos anos aí atrás. Lembra que quando começou a microfisioterapia, as pessoas tinham reações ferradas? As pessoas saíam muito mal da sessão, né? Não tem mais acontecido. Os profissionais estão cada vez mais entendendo até onde podemos ir, até onde podemos ir com os desbloqueios, até onde isso vai fazer bem para o paciente, até onde não é o momento, tá? E a gente precisa compreender. Vanessa, como funcionam as sessões? Tem retorno? Não. Cada sessão que você vem é uma sessão. De microfisioterapia, você vai fazer aí até 4 sessões, tá? Então, você vai gastar aí R$250 em cada sessão, se forem necessárias as 4 sessões. Agora, você está num contexto, não está conseguindo sair, está trabalhando na reprogramação, está trabalhando na leitura biológica, o significado das doenças, como eu posso sair disso, Vanessa me ajuda, põe os bonequinhos do acesso ao inconsciente, fecha os olhos, traz a questão que é uma técnica de hipnose associada à constelação, traz isso, trabalha, começa a se liberar, começa a entrar em processo de cura, você pode precisar de mais sessões. Mas cada vez que você for ao consultório, é uma nova sessão, tá? Também é algo que precisa ficar muito claro. Não tem retorno. O que seria um retorno? Eu passo um medicamento para você e você volta para mim pra gente fazer o ajuste, ver se tá indo tudo bem, se não tá indo tudo bem. E o que eu passo são fitoterápicos, tá? Que não tem esse ajuste e que a pessoa, na grande maioria das vezes, conversa comigo pelo WhatsApp e a gente faz o que for preciso fazer. Agora, Vavá, preciso ir aí só para dar uma ajustada no meu fitoterápico que parece que não tá muito legal. Beleza, esse é um retorno. Você vem, marca, vem, a gente conversa, ajusta o teu fitoterápico, refaz o seu floral, reorganiza o teste aí bacana de florais e top, tá? Agora, o que as pessoas querem fazer? As pessoas querem vir aqui para ajustar o fitoterápico e trazer a questão de novo mais 50 minutos, tá, pessoal? Então, vamos ter um pouquinho mais de carinho aí com os profissionais. Imagina só um psicólogo. Você vai numa sessão com o psicólogo, depois você vai fazer um retorno. No retorno, você vai falar o quê pro psicólogo? Que você não tá bem ainda ou que você tá bem, já entra uma nova consulta. Vocês concordam? E para finalizar, mas não menos importante, não, eu não sou psicóloga, tá? Eu nunca fui psicóloga, tá bom? Eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com terapias complementares, microfisioterapia, constelação familiar e reprogramação biológica, nova medicina germânica, tá? Associo florais de Bach, apesar que tenho mandado muito para as meninas que atendem floral, e associo fitoterápicos, porque eu tenho curso de fitoterapia clínica básico aí, então eu associo os fitoterápicos junto para que o paciente possa ter um retorno maior, ok? Mais uma dúvida que precisava ser tirada aí. Quanto tempo dura uma sessão? É no máximo 60 minutos, tá? Qual é a sugestão que eu dou para vocês que estão pensando aí em agendar uma sessão? Comecem, antes de agendar uma sessão, pensar em vocês. Eu tenho muita gente que chega no consultório, minha mãe, porque a minha mãe não tá bem, porque meu pai não tá bem, e eu gosto muito de perguntar, sua mãe que tá pagando sua sessão? Não, sou eu, Vanessa, então faça a sua sessão. Comecem a olhar para vocês mesmo, comecem a fazer um processo de cura quando vocês agendam. Hoje eu vou na Vanessa e vou olhar para mim, eu vou olhar para minha questão, e a Vanessa vai fazer todos os movimentos que são necessários e eu vou conseguir fazer um movimento para isso se resolver. Beleza, nós estamos aqui, não só eu, mas todos os profissionais a serviço da vida de vocês. É para isso que a gente estuda e a gente está sim disponível para olhar para todas as questões infinitamente aí necessárias que a gente puder.
ok? E aqui ao vivo, vocês têm alguma dúvida que eu possa ajudar vocês aqui? Não me pressionem, nem me apertem, nem me coloquem no cantinho da sala, tá? Tem alguma coisa que eu poderia ajudar vocês de alguma forma? Tá ficando claro para vocês como funciona o atendimento e como nós podemos nos ajudar no processo aí, tá? A gente ajuda vocês a encontrar as respostas que precisam ser encontradas dentro de vocês, tá bom? A proposta do curso da Biosistêmica é muito semelhante. Nova Medicina Germânica, o que aconteceu, quando foi e como você pode se liberar disso. Como você pode se livrar disso, tá? Entra num contexto muito semelhante, mas não tem a microfisioterapia, porque como eu disse no começo, é uma técnica somente para fisioterapeutas, tá? Por conta de toda a intensidade e complexidade que a técnica tem. Ok, pessoal? 20 minutos aí para vocês entenderem. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E para quem tem dúvidas e vocês sabem que estão aí doido para fazer algum tipo de atendimento, mandem um vidinho aí, tá? A live vai ficar salva e depois ela vai pro canal do YouTube, ok? Mais alguma coisa? O que mais precisa ser dito? Gostaria muito de ter deixado claro do que precisava ser deixado. Eu espero que isso tenha acontecido, tá bom? Beijo, Cíntia. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. A gente deixa a live salva, vai pro canal do YouTube e vai para todo mundo que precisar, tá? Um beijo, gente. Até mais. Lembrei de uma coisa. Hoje tem constelação familiar em Maracaju, tá? Hoje tem grupo de constelação que vai acontecer às 19 horas. Em fevereiro nós não vamos ter grupo de constelação, então essa é a oportunidade até março, tá? Porque em fevereiro tem carnaval, eu vou viajar, então a gente não vai conseguir se encontrar. Então quem tiver interesse, o grupo é hoje, tá? Um beijo, gente. Até mais.